Tá, tudo bem. Então, estamos começando a segunda aula do curso da disciplina PF 6007 sobre estruturas de madeira, né? Hoje nós vamos começar a ver como é que se faz a verificação de peças de madeira sob efeito de diversos esforços, né? E vamos usar, obviamente, a norma brasileira, a NBR 7190, na sua versão de 2022. O material que eu vou mostrar agora é um capítulo de um livro de estruturas de madeira, que originalmente foi escrito pelo professor já falecido Antônio Moliterno, e que eu fiz, então, uma revisão do livro. E esse capítulo, então, é o capítulo 4 do livro, que trata de verificação de estruturas de madeira, de acordo com a norma brasileira. Então, vamos compartilhar aqui uma tela. Eu pergunto se vocês estão vendo aí essa tela. Estamos sim, professor. Então, vamos lá. Então, PF 6007, estruturas de madeira. Eu sou o Rei Orlando, né? Manuel Lopes Rebelo, da Fonseca, Brasil. Me formei no longínquo ano de 1970, né? Estou fazendo 54 anos de formado. Fiz o mestrado, doutorado, livre docência, tudo isso no Departamento de Estruturas da Poli. E depois de aposentado aqui, eu me tornei professor titular lá na Universidade Federal do ABC, mas lá também me aposentei. A bibliografia já foi comentada. Nós estamos nos baseando nas normas brasileiras, a 6120 de cargas, a 6123 de vento, a 8681 de ações de segurança e a de madeira, né, 7190. Eu mencionei o livro do Moliterno, que a nova edição, com as novas alterações da norma, ainda não saiu, né? Essa aqui ainda é uma edição antiga. Então, o capítulo 4 desse livro é verificação da segurança, melhor dizendo, verificação em geral, né, de peças de estruturas de madeira, começando com a verificação de segurança. Já comentei na aula passada que é muito comum se falar em dimensionamento de estruturas, mas na prática o que nós temos é realmente verificação do dimensionamento. Normalmente as estruturas já estão pré-dimensionadas, quer pelo arquiteto, quer pelo engenheiro, projetista, que define por experiência algumas dimensões. Depois, então, são feitas as verificações. Há dois processos para fazer isso, né? Para introduzir a segurança no projeto. Em inglês, projeto é design, né?
Esses 2 procedimentos são, o método das tensões admissíveis, em inglês ASD, Allowable Stress Design, em que nós, definimos uma certa segurança em cima das tensões, estipulando então tensões admissíveis para o material. E o método dos estados limites, que em inglês é o LRDF, né? Load and Resistance Factor Design. É a formatação mais moderna e as normas brasileiras todas, de madeira, concreto, aço, eh, adotam essa metodologia. A norma atual é a NBR 7190, de 2022. A primeira parte dela trata especificamente do projeto de estruturas de madeira, os critérios de dimensionamento. Então, essa norma basicamente faz isso, né? Ela dá os requisitos para projeto e execução de estruturas de madeira, de vários tipos. E trabalha no método dos estados limites. E fala também da madeira em situação de incêndio e outras coisas que nós vamos ver aí ao longo do nosso curso. Ela basicamente foi bolada, né, foi instituída para a madeira maciça, né, tanto a madeira serrada como a roliça, mas também vale, né, para a madeira laminada ou uma lamelada, como se diz agora, colada, painéis de madeira e outros elementos estruturais obtidos através de adesivos ou conectores mecânicos. Isso também vai ser assunto do nosso curso. Agora, as propriedades, né, mecânicas da madeira, a forma de se avaliar é dada por outras, partes dessa norma brasileira. A a NBR 7191 é a parte de dimensionamento, a 2, a 3, a 4, etcétera, são que nos permite, então, classificar as madeiras, e nós vamos ver daqui a pouco como é que se faz isso. O método dos estados limites, que é a base da norma brasileira de estruturas de madeira, é bem conhecido de vocês, eu acho que todos já aprenderam tudo que tem para saber nisso, e basicamente tá dada lá na nossa norma de ações de segurança, né, a 8681, na versão 2003. A ideia básica, como vocês já sabem, é que as solicitações de projeto, lembrando que em inglês é design, né, tem que ser sempre menores que a resistência de projeto. Então está aqui mostrado, né? S maiúsculo seriam as solicitações de dimensionamento, esse Dzinho aqui é design, né, em inglês, tem que ser menor ou igual à resistência, esse R maiúsculo, índice D, de projeto, portanto. Em português, daqui do Brasil, no nosso meio técnico, geralmente quando tem essa letrinha D, muitos engenheiros falam que é solicitação de cálculo ou resistência de cálculo. Tanto faz, tá? Eu prefiro solicitação de projeto ou resistência de projeto, mas se vocês usarem, valores de cálculo, tá valendo, né, é o que se usa por aí. Nessa desigualdade, o que se faz é aumentar as solicitações por meio de coeficientes, que aumentam o valor dessas solicitações, que tem que ser menor ou igual à resistência, onde entram outros coeficientes que diminuem a resistência, né, sempre a favor da segurança, né.
A gente supõe que a resistência é menor do que ela realmente é, e a gente supõe que a solicitação é maior do que ela realmente é. Então, esses estados limites são estados a partir dos quais a estrutura apresenta desempenho inadequado à sua finalidade. Os estados limites últimos são aqueles em que a estrutura não pode ser usada, ela deve ser paralisada, a sua utilização, porque pode ocorrer perda de equilíbrio, ruptura de a estrutura se tornar hipostática, pode se tornar instável, né. E aqui tem uma bobagenzinha, mas eu vou deixar do jeito que está na norma, né, que diz assim: "instabilidade dinâmica", isso eu não conheço isso, tá. Eu sou especialista em dinâmica de estruturas, mas instabilidade dinâmica é alguma coisa muito esquisita. Talvez esteja se referindo a vibrações de amplitude muito grande, né, mas não sei se é isso. E os estados limites de serviço são aqueles que, por sua ocorrência, repetição ou duração, causam efeitos estruturais que não são bem o que foi especificado, né, como normal na construção, né. São, por exemplo, deformações excessivas, vibrações excessivas, coisas desse tipo, né. Fissuramento no caso de concreto, né. Na Nesses conceitos básicos, nós temos o conceito de ações, né. A palavra ação aqui tem a ver com o que antigamente a gente chamaria de forças, né, forças externas aplicadas sobre a nossa estrutura. Ah, as Existem alguns esforços que aparecem na estrutura que não são causados diretamente por forças, né, mas sim por deformações, né. É o caso, por exemplo, de recalques de apoio, né, proteção, coisas desse tipo. Essas ações podem ser permanentes quando elas ocorrem com valores, constantes ou com pequenas variações em torno de sua média durante praticamente toda a vida da construção. Aí estão considerados, né, o peso próprio da construção, o peso dos elementos de fechamento, de revestimento, coisas desse tipo que atuam ao longo de toda a vida da estrutura com valores mais ou menos constantes. Tem também ações permanentes indiretas, como eu já mencionei, né, recalques de apoio, retração do material, proteção e assim por diante. As ações variáveis, que nós chamaríamos antigamente de ações acidentais ou forças acidentais, são aquelas que apresentam variação significativa em torno da média durante a vida da construção. São aquelas cargas acidentais, né, durante as construções, aquelas, devido a impacto, a efeito do vento, principalmente, no caso de estruturas de madeira, em que o vento é muito importante, variações de temperatura, pressões hidrostáticas e assim por diante. Em função, então, da sua probabilidade de ocorrência, elas podem ser normais ou especiais. As ações variáveis normais, como o próprio nome diz, são aquelas que a gente espera que aconteçam, né, são previsíveis antes de começar-se o projeto de uma estrutura. Há outras que, podem acontecer só especialmente, né, por exemplo, o terremoto, né, uma coisa que nós não esperamos que aconteça aqui no Brasil, né, e então são chamadas de cargas especiais. No nosso curso e em todos os cursos relacionados com estruturas, existe uma nomenclatura de como indicar as ações, as solicitações e as tensões.
Essa nomenclatura é a seguinte: as ações são colocadas com letras maiúsculas, né? Quando é o caso de forças externas, é um F maiúsculo, que podem ser permanentes, é um G maiúsculo, ou variáveis, que é um Q maiúsculo. As solicitações, né, aqueles esforços internos na estrutura, que se desenvolvem no interior dos elementos, em virtude da aplicação das ações, as forças normais, as forças cortantes, os momentos fletores, os momentos de torção, são também indicados com letras maiúsculas, né? N para força normal, V para força cortante, M para momento fletor, T para momento de torção. As tensões, que vocês sabem que é força dividido por área, é uma pressão, a unidade é Pascal, né? Newton por metro quadrado, são indicadas por letras gregas minúsculas, né? Sigma para tensão normal e tal para tensão tangencial, que também pode ser chamado de tensão de cisalhamento. Já a resistência dos materiais, que também é dada em força dividido por área, em Pascal, são indicadas por letra minúscula, um F minúsculo. Então, resistência é um F minúsculo, o F maiúsculo é uma ação, uma força. Para essas grandezas, sejam forças ou tensões ou resistências, elas são qualificadas conforme a função delas, né? Um subscrito M, nós estamos falando de um valor médio dessa ação ou dessa tensão. Um subscrito K é o valor característico. Subscrito D é o valor de projeto, ou como se diz no Brasil, o valor de cálculo. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Sigma N maiúsculo C seria a tensão devida à força normal de compressão, vírgula M, então é um valor médio. Se fosse um valor característico, apareceria um K. E se fosse um valor de projeto ou de cálculo, um valor D, um subscrito D. Para resistências, a mesma coisa, né? Um F minúsculo indicaria a resistência à compressão, aqui no caso, na direção 0 graus em relação às fibras da madeira. O M de médio, se fosse um K, seria característico, se fosse um D, seria de projeto. Como é que a gente acha a solicitação de cálculo, então, a força que está atuando internamente na nossa estrutura? Isso está muito bem detalhado na norma de ações de segurança, né? Eu vou dar só uma pincelada aqui, porque nós vamos precisar nos exemplos, né? Então, é uma coisa bem rapidinha. O que que se faz, então? Nós temos que determinar os valores característicos, né, para poder ter a solicitação de cálculo, né? Então, um FK seria uma ação característica, que é obtida a partir de uma força, uma ação média e de um desvio padrão dessa força. O que que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que o esforço ou a ação que está atuando nas estruturas não é determinística, ela varia, né? Ela é aleatória. Então, se vocês fizerem uma amostragem dessa força em vários instantes, vocês vão encontrar valores diferentes. E colocando isso num gráfico, um histograma, vocês vão encontrar uma curva que lembra um sino, né? Em que o que acontece mais é o valor médio, né? Que então é o valor mais frequente. E outros valores longe do valor médio vão ser menos frequentes. E como a gente quer adotar uma força maior do que a média, nós vamos adotar uma força característica, que é a média mais um certo número de desvios padrões.
Se a gente assumir, né, achar que a distribuição de probabilidades dessas forças é uma distribuição normal, né, ou de Gauss, que tem essa formulinha que está aqui embaixo, onde aparece a média e o desvio padrão. Então, se for uma distribuição normal, nós poderíamos ter essa formulinha que está aqui. A força, a ação característica seria a ação média mais 1,64 desvios padrões. Esse 1,64, ele está dizendo que existe uma probabilidade de 95% desse valor FK não ser excedido. Claro que aqui eu estou, como eu disse, assumindo que a distribuição é normal, é uma distribuição de Gauss. Nesse caso, então, vale isso aqui, 1,64 corresponde a 95%. Muita gente pode dizer: "Ah, vamos usar mais, né, vamos usar 2, 3 desvios padrões". Não adianta nada, né, porque a curva de Gauss, né, como vocês devem lembrar, em forma de sino, a cauda dela é muito lá embaixo, né, é muito perto, né, do zero, então não faz muita diferença se vocês aumentarem o número de desvios padrões, que não vai mudar muito a força característica. Só que, né, na prática nós não fazemos isso, né, nós não temos, um grande número de estruturas iguais para que a gente possa determinar esse valor característico. Então o que que a gente usa em vez disso? São os valores dados pelas normas, né. Então nós adotamos como característico os valores nominais que aparecem na norma, por exemplo, a NBR 6120 de 2019, cargas em edificações, ou a NBR 6123, recentemente revista, né, 2023, de forças devidas ao vento sobre edificações. Então essa é o que se faz na prática da engenharia. Bom, eu vou aqui só dizer do carregamento normal, não vou falar dos outros tipos de carregamento que estão lá na norma de ações. No caso de carregamentos normais, a ação de projeto ou ação de cálculo é uma somatória das ações permanentes vezes os respectivos coeficientes de ponderação, né, que são coeficientes que aumentam o valor da força, majoradores, mais os coeficientes de majoradores das forças ou das ações variáveis, vezes uma das ações variáveis considerada a mais importante naquela combinação, mais a somatória das outras forças variáveis presentes, mas não no seu valor total, porque nós já estamos adotando uma como principal. Então, elas vão ser multiplicadas por um coeficiente psi zero, e leva em conta que os esforços acidentais não acontecem todos ao mesmo tempo. Nos exemplos que nós vamos ver, eu vou adotar esses coeficientes de ponderação sempre 1,4. Ou, às vezes, 0,9, quando aquela particular ação alivia a estrutura em vez de aumentar o carregamento da estrutura. Pensem, por exemplo, numa viga contínua, né? Num determinado vão, carregando esse vão, eu estou aliviando o outro vão, né? Todos esses coeficientes são dados lá na NBR
8681, né? Tabelas 1, 2, 3, 4. Psi0 na tabela 6. Então, com isso, a gente produz as combinações, né? As várias combinações, para poder ver qual que é a pior, né? No caso particular da madeira, que nós estamos trabalhando, a madeira resiste melhor a cargas de curta duração do que de longa duração. E como o vento é uma carga de curta duração, nós somos autorizados aí pela norma a diminuir os valores das ações de vento, multiplicando por 0,75, quando essa ação for a principal de uma certa combinação. Logicamente, as cargas permanentes têm que aparecer em todas as combinações. Bom, então, passado essa primeira parte, que é a produção do esforço, né, da solicitação, vamos agora para o outro lado da equação, né? Vamos voltar aqui na nossa equação básica, dessa aqui. Nós falamos rapidamente de como determinar a solicitação e vamos para o que interessa aqui no nosso curso, que é essa segunda parte, que é como avaliar a resistência. Bom, então, o nosso próximo assunto são as propriedades mecânicas da madeira. A resistência é a aptidão do material a suportar tensões. Na prática, o que se faz aqui, né, deveria-se pelo menos fazer, é estudar corpos de prova da madeira, fazer um estudo do tipo histograma também, né, ver, colocando as resistências, e de novo, na média, vocês vão ter uma resistência média, que é a mais provável. Mas nós não queremos usar esse valor médio, a gente tem que diminuir. Vamos ver daqui a pouco como isso é feito. Uma propriedade importante é a rigidez, né, dos materiais, o módulo de elasticidade. Essa propriedade afeta principalmente os estados limites de serviço, né? Deformações, vibrações, e assim por diante. Outra propriedade é a densidade da madeira, né? A massa específica dela, que a gente vai encontrar dois números aqui, um para quando a madeira está seca e o outro quando ela está no seu estado natural, né? Então, a densidade específica, né, convencional, é o coeficiente da massa seca pelo volume saturado. A massa seca, como eu já disse, obtida colocando os corpos de prova em estufa a mais de 100 graus. O volume saturado é aquele que vocês têm quando colocam a madeira dentro d'água, né? Então, a densidade aparente da massa da madeira, aparente agora, né, não a convencional, é aquela que a gente obtém com a madeira ao natural, né, com a sua coeficiente de massa pelo volume, ambos com a mesma unidade. E Professor, fala. desculpa interromper. É uma pergunta.
A propriedade de resistência e rigidez da madeira muda também para ela seca ou para ela natural ou não? É só a densidade? Não, muda sim, nós Muda vamos ver também. já já. Nós já vamos ver. Aliás, eu ia falar isso agora, né? Umidade, o projeto de estrutura de madeira, nós temos que admitir uma certa classe de umidade para poder definir a resistência e a rigidez, tá? Essa tabela que está aqui. Nessa tabela, vocês têm 4 classes de umidade, né? Umidade ambiente, que reflete na umidade da madeira em si, né? A madeira própria, a umidade própria dela. A gente vai ver que as resistências que nós vamos ver daqui a pouquinho são todas definidas em cima dessa umidade de equilíbrio de 12%. Equilíbrio quer dizer que a madeira está com essa umidade em equilíbrio com a umidade ambiente. Se ela tiver umidade maior do que esses 12%, nós vamos ter que corrigir, né? Corrigir as nossas resistências e rigidezes. Então, o que vocês estão vendo aqui, olha, umidade ambiente menor que 65%, o equilíbrio se dá em 12%. Entre 65 e 75, entre 75 e 85 e assim por diante, né? Isso aqui tudo é tirado da nossa BNT. E aqui está dito aquilo que você perguntou, né? Os valores especificados na norma para as propriedades de resistência e de rigidez são correspondentes à classe 1, né? 12%, que é a de referência. Essas coisas todas, a resistência e a rigidez, o modo de elasticidade, são corrigidos quando vocês tiverem outros níveis aí, né? Então, aqui tem uma correção, né? Então, aqui, por exemplo, se você tiver uma umidade aqui diferente de 12%, vocês vão colocar nessa formulinha para poder achar a resistência ou a rigidez correspondente a esse nível de umidade. Agora vem uma coisa super importante. A norma brasileira, que é baseada em normas internacionais, né, principalmente europeias, ela não faz uso de coisas do tipo, no projeto, identificar se a madeira é peroba, se a madeira é eucalipto, qualquer que ela seja, né? O que a norma fala é uma classe de madeira. É como se vocês especificassem no projeto de concreto uma certa resistência, né, um FCK. É a mesma ideia. Aqui nós vamos fazer o nosso projeto especificando uma classe. E, em princípio, quem se encarregaria de achar essa madeira que se encaixa nessa classe seria a obra, né? E não o projetista. Essa é a ideia básica que a norma vem aplicando desde a versão de 1997 e que está agora de novo na nova versão. Uma grande divisão está entre espécies de madeira, né? Nós temos as madeiras chamadas coníferas, os pinhos, né? Que são madeiras claras, né? Moles, fáceis de serem trabalhadas, mas, claro, né? Com menor resistência e menor rigidez. E tem as outras madeiras que são chamadas de folhosas na norma, né? Na norma, antigamente, se falava de cotiledônea. Por essa razão, a letra que corresponde às folhosas é a D maiúsculo, é engraçado, né? E a letra que corresponde às coníferas é C maiúsculo. Então, aqui vocês estão vendo classes, né? De madeira.
Então, para cada classe, né, D20, D30, D40, assim por diante, né, vocês têm uma resistência FC0K, que é a resistência à compressão a 0 graus em relação às fibras da madeira característica, em megapascal. Então, esse número é que corresponde à classe, né. Aqui nós temos, de novo, a resistência ao cisalhamento, esse Vzinho aqui, na direção das fibras da madeira, 0 graus, né, em relação às fibras características. Nós temos aqui também o módulo de elasticidade à compressão a 0 graus, médio, né. Depois nós vamos ver como é que se usa esse médio ou quando é que usa-se outros valores. E aqui está a densidade da madeira em quilogramas por metro cúbico para aquela unidade de equilíbrio de 12%. Essa tabela vale para madeiras nativas, né? Madeiras cortadas na floresta, e a resistência vai ser lá pela metodologia da norma, que eu não vou mostrar para vocês, mas pela metodologia dela, de ensaio em corpos de prova, sem defeitos, vai colocar a sua madeira de fato da obra dentro de uma dessas classes, né. Agora, para madeiras de reflorestamento, né, madeiras plantadas, a forma de se definir essas resistências em ensaios é em peças estruturais feitas dessas madeiras. De novo, tem uma diferenciação entre as coníferas, né, e as folhosas, né. As coníferas usam uma letra C maiúscula, as folhosas uma letra D maiúscula. E essas letras, então, C20, C30, C40, C50, são classes. Então, no projeto, vocês vão adotar uma classe de madeira. E, como eu disse, vire-se, né, na obra para achar essa madeira. Nós não especificamos uma espécie de madeira, né, não vamos especificar peroba, jacarandá, pinho, nada disso. A gente vai especificar a classe. E aqui, para cada tipo de esforço, nós temos aqui a resistência, né. Aqui, FB é resistência à flexão, porque B, bending, né, bending em inglês. K, característico. Resistência à tração, resistência à tração aqui a 0 graus é na direção das fibras. A 90 graus é uma coisa meio esquisita, né, você tracionar a madeira 90 graus em relação às fibras, você está separando as fibras, né. Então a resistência é muito baixa, é muito pequena em relação à resistência de tração, direção das fibras. Compressão, a mesma ideia, né, na direção das fibras tem resistência alta, mas na direção perpendicular ela tem pequena resistência. Aqui a rigidez, né, o módulo elasticidade a 0 graus médio. Aqui o característico, por alguma razão misteriosa que eu ainda não descobri, o módulo elasticidade característico é dado por esse E0,05. Não sei o que quer dizer isso, tá? Algum dia eu vou descobrir, eu conto para vocês. De novo, né, perpendicular às fibras, a rigidez é muito pequena. E temos o módulo elasticidade transversal, né, o G, que também é pequeno. É pequeno porque ele é vítima, né, do fato de que o efeito transversal
leva em conta a resistência à tração, né? Perpendicular às fibras. E aqui estão as densidades, né? Então, vocês podem ver, para as coníferas, né, os pinhos, madeiras brancas moles, as densidades são pequenas. Para as folhosas, as densidades são maiores. Aqui, só um parênteses, né? Nesse nosso curso, eu vou adotar nos exemplos aquela tabela dessa aqui, né? A tabela 4.2 de espécies nativas, né? De madeira serrada, não madeira plantada, madeira extraída aí das florestas. Professor, Fala, moço. se você precisar, por exemplo, o uso de madeira nativa, você precisar de outras informações que não estão naquela tabela menor, por exemplo, a resistência transversal às fibras, né? Não, aí você não precisa disso aqui, né? Então, Ah, não tem tá, uma agora tabela. entendi. Entendi. É. Não, Não você tem um... pode usar essa daqui, sim, essa Ah, tá bom, segunda tabela. tá bom. Ah, bom, como eu disse já, né? A gente não quer, não pode, não deve, né? Usar uma resistência maior do que aquela que a gente vai querer usar uma resistência menor que aquela que a gente efetivamente tem, né? Então, para o cálculo da resistência de cálculo, FD, nós vamos diminuir, né, a resistência característica, dividindo por um coeficiente minorador, aqui um coeficiente de ponderação gama W, aqui W wood, né? Wood em inglês, madeira. Então, devido à resistência característica por esse coeficiente de ponderação, que normalmente vai ser 1,4, e multiplico por um coeficiente modificador que leva em conta algumas coisas daquele caso em particular. Por exemplo, a umidade, né? A duração do carregamento, coisas desse tipo que influem na resistência da madeira. Bom, aqui tem um coeficiente modificador 1, que tem a ver com o carregamento, tá? Então tá aqui. Ah, vamos ver aqui esse que é mais importante, né? Que é a madeira serrada, e a madeira lamilada, etc. Eu falei que uma madeira resiste melhor a esforços de curta duração do que de longa duração. Então, um esforço de longa duração, eu vou diminuir a minha resistência, né? Vou pegar 70% da resistência, apenas. Para uma de curta duração, eu poderia pegar 90%, por exemplo, da resistência, né? Então, isso aqui que é esse coeficiente modificador 1, que tem a ver com a duração da madeira, da duração do carregamento, desculpe. Já o coeficiente de modificador 2 tem a ver com a umidade, como a gente já sabe, né? Você já sabe que quanto mais úmido o meio ambiente, a madeira vai ser menos resistente. Então, nós temos aqui coeficientes que diminuem, né, a nossa resistência. Então, para umidade ambiente menor que 65%, essa aqui, né, classe 1, nós não temos que mudar nada. Mas para
umidades maiores, a gente tem que diminuir. Então, moral da história: a resistência de cálculo, vocês pegam a característica, dividem por um coeficiente, 1,4, e além disso, vocês multiplicam por um coeficiente 0,7, por exemplo, para carregamentos de longa duração, e alguma coisa aqui devido à umidade, né, ambiente da sua, do seu ambiente, né. Por exemplo, digamos que a gente adote, a umidade ambiente menor que 65%, vocês não fariam modificação nenhuma, mas se vocês estiverem lá na Amazônia, né, uma umidade ambiente muito alta, vocês vão ter que diminuir a resistência aqui, de uma forma usando esses coeficientes que aqui estão. Eh, Aqui tem uma resposta parcial àquilo que foi perguntado agora há pouco, eu tinha esquecido disso. Que naquela tabela 2, né, de madeira, nativa, o cálculo da resistência à tração paralela às fibras é considerado igual ao da resistência à compressão paralela às fibras, né. Já no caso das outras madeiras aí de plantio, né, nós temos que usar a outra tabela, né, tabela 3. A compressão perpendicular às fibras, como eu já também falei, né, que é muito pequena, né, ah, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ver qual é a região onde está sendo aplicada a compressão. Vamos chamar de A, o comprimento dessa região, né. Então, dependendo da região, né, da extensão dessa região que está sendo comprimida perpendicular às fibras, a gente então tem aqui um coeficiente alfa que, faz o seguinte, ele pega e diz o seguinte: se vocês têm uma extensão muito pequena que está sendo comprimida, a probabilidade de ter problemas ou defeitos é pequena, então vocês podem usar uma resistência maior, né, perpendicular às fibras. Mas se a região que está sendo comprimida é maior, aí a gente não vai fazer isso, né. Como eu disse, na prática isso é quase que não tem muito sentido, não é que não tem sentido, é que não só complica a vida, né. Então, o melhor é não usar esse coeficiente. Uma outra coisa que é importante é que, às vezes, nós temos esforços, e é muito comum ter esforços que não estão na direção das fibras. Nesse caso, então, existe uma fórmula bem antiga, né, uma fórmula que tem mais de 100 anos, chamada fórmula de Hankinson, onde a resistência numa certa direção alfa em relação às fibras é obtida a partir da resistência a 0 graus e da resistência a 90 graus, né, perpendicular às fibras. Tendo esses 2 valores e o ângulo alfa, vocês conseguem calcular, então, a resistência, seja ela a tração ou a compressão ou qualquer outra, né, eh, para essa dada direção. Isso é muito comum em treliças, né, em tesouras de telhado, onde vocês têm banzos, né, inclinados, trabalhando, por exemplo, a compressão, né, diagonais e outras, peças inclinadas que descarregam em outras peças horizontais ou verticais.
Vamos agora falar sobre a rigidez, né? Aquele assunto que tem a ver com modularidade e que tem a ver basicamente com o estado limite de serviço. Flechas, vibrações. Então, o nosso módulo cidade é definido de novo lá na tabela. Naquelas duas tabelas, né? A 2, que é a tabela para madeiras nativas, e a 3, que é para madeiras de replantio. No caso da tabela 2, o módulo cidade de flexão, ele é igual ao módulo cidade à compressão. Aqui eu acho que tem um errozinho aqui, não é 0, seria B, né, de bending. Ah, não, desculpe, agora entendi. O módulo cidade E0 é definido em ensaio de flexão para a tabela 3. Para a tabela 2, como não é feito de ensaio de flexão, né, é feito o ensaio só das amostras, aí o E0 médio é considerado igual ao módulo cidade, a compressão. Nós vamos ver mais adiante que em peças esbeltas, comprimidas, nós temos problemas de estabilidade, né? Nesses casos, nós vamos usar o módulo cidade chamado característico, aquele E0,05. O módulo característico, ele é igual a 70% do médio, no caso da tabela 4.2. No caso, então, como eu já disse, de estabilidade, né, nós temos que considerar o valor efetivo do módulo cidade calculado usando aqueles CAMODs já vistos, né? O CAMOD 1, que tem a ver com a duração do carregamento, e o CAMOD 2, que tem a ver com a umidade ambiente. Já para o caso de estados limites de serviço, né, deformações, vibrações, nós usamos o módulo cidade médio. Bom, resumindo, na maior parte, nos casos, então, gerais, a gente vai usar o médio. Naqueles que nós temos que levar em conta a estabilidade, aí nós vamos usar o característico, que é esse E0,05 aqui, que é 70% do médio.